Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um quadro do canal, o novo quadro do canal que se chama Histórias Sobrenaturais. Bom, de onde surgiu a ideia para fazer esse quadro? Eu gosto de histórias de terror, de espírito, assombração, ETs, mistérios, coisas inusitadas, né? Aparições, etc. Sempre gostei desses assuntos, de pesquisar e de falar sobre isso. E eu acompanho alguns canais que falam sobre esses temas, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do canal do Assombrado, né? Sempre vejo os casos, os relatos sobrenaturais das pessoas lá. E daí eu tive a ideia de pedir para vocês, inscritos, mandarem histórias sobrenaturais para que eu possa ler e discutir aqui. Lembrando que eu não sou especialista no assunto, tá? Eu quero só ler e comentar essas histórias. Tenho alguma leitura, alguma experiência nessa área, porque eu sempre estudei sobre isso, mas não sou, estou longe de ser especialista. Só para a gente comentar entre nós e para que você possa também fazer o seu comentário depois, deixar aqui a sua impressão sobre a história contada. Eu convidei o Paulo, meu marido, para vir interagir comigo aqui, para ser um parceiro de história, para a gente discutir as histórias, mas ele não quis. Diz que está com vergonha, que não quer falar sobre espíritos, que não sei o quê, que é um assunto que ele gosta muito também, mas ele não quer aparecer agora no canal. Besteira, né? Porque ele já apareceu 1000 vezes aqui no canal. Mas quem sabe eu convenço ele, né? Deixe seu comentário aqui, deixe seu recado chamando ele para vir participar, que com 2 pessoas fica mais animado mesmo, né? Para a gente comentar sobre esses temas. E lembrando que essa semana que passou agora morreu o Padre Quevedo, que é, eu acho que o parapsicólogo mais famoso do Brasil. Eu sempre gostei bastante dele, sempre acompanhei aí as reportagens e as coisas que ele fazia. Tive um livro dele que chamava A Face Oculta da Mente, que infelizmente eu doei e me arrependi muitíssimo, né? Um dia eu vou contar a história da doação desses livros esotéricos, espíritas e tudo mais, que eu tive uns 5 minutos e doei muitos livros, me arrependi amargamente. E o Padre Quevedo faleceu, então é uma grande perda para quem gosta de estudar esse tipo de fenômeno. Ele era muito polêmico porque ele xingava, ele dava risada, ele fazia desafios, mas é uma pessoa que estudou bastante sobre o tema e eu acho bem interessante a abordagem que ele tem das coisas. Só acho que ele é meio exagerado de não acreditar em nada, nenhum fenômeno para ele era verdadeiro. Eu acho que tem fenômenos que são verdadeiros sim, já ouvi muitos relatos, já vi algumas coisas e na minha família também muitas pessoas já viram coisas. Então, por isso que eu criei esse quadro aqui, justamente para a gente poder compartilhar histórias. E se você quiser compartilhar a sua história conosco, mande um e-mail para lidiaguelfi@outlook.com. Eu não vou falar o seu nome e nenhum detalhe que possa te identificar, tá bom? Sigilo absoluto. Bom, e o primeiro e-mail que eu recebi aqui foi de um rapaz, um inscrito no canal, que sempre participa, ele sempre deixa comentários, não vou falar o nome dele, e sempre me manda e-mails, então ele mandou uma história bem bacana aqui, bem curiosa, tá? Então vou ler o e-mail dele e a gente vai comentando. Então ele tá falando aqui: olá Lígia, como vai? Não é de hoje que eu te conto coisas que são sobrenaturais, onde a maioria envolvem sincronicidade, porque às vezes ele escreve para falar algumas coisas diferentes que acontecem com ele, tá? Porém, hoje eu te conto algo que aconteceu com o meu irmão e com o meu vizinho que hoje mora no exterior. O meu irmão nunca foi muito espiritualista, porém o meu vizinho, né, esse que mora no exterior, é evangélico. Há alguns anos atrás, enquanto os dois estavam sentados de frente para a varanda de casa, ou seja, acho que eles estavam na rua, né, ali, sentados de frente para a varanda, eles viram o meu avô de frente para eles, mas sem rosto. Nossa, que medo. Sendo que quando depois foram perguntar para minha avó onde o meu avô estava, né, naquele momento, o que ele estava fazendo naquela hora, quando eles o viram, ela respondeu que ele estava dormindo. Então veja bem, o avô era vivo, não é que o avô tinha morrido. O avô era vivo, estava dormindo e eles viram, os 2 rapazes viram o avô sem rosto. Né? Acho que reconheceram pelo corpo, pelo jeito de andar, pelo cabelo, sei lá. E eu te digo que eu nem sei como explicar o que foi aquilo que eles viram, se seria uma forma de desdobramento astral. Isso até hoje me intriga. E o meu irmão nem gosta de falar sobre isso, porque ele tem muito medo de espíritos, sendo que quando não tem ninguém com ele em casa, ele me chama para ficar com ele até ele dormir. Eu penso que se fosse só um dos 2 que tivesse visto tal coisa, eu poderia até pensar que fosse uma alucinação. Porque geralmente quando você tem um fenômeno que só uma pessoa vê, você pode até achar que é uma alucinação, né? Que é alguma coisa que a pessoa viu sem querer ali, que é alguma ilusão de ótica mesmo. Mas se 2 pessoas viram a mesma coisa no mesmo momento, é uma aparição mesmo, né? Lígia, você já ouviu falar disso antes? Onde alguém viu uma outra pessoa conhecida sem rosto?
ainda mais onde haveria uma possibilidade de desdobramento astral? Abraços. Bom, então, vou começar pelo final aqui, né? Já ouvi falar assim de desdobramento, claro, né? Dizem que quando a gente dorme, diz aí as doutrinas espiritualistas, que quando a gente dorme tem o desdobramento astral. Até o Paulo tem uma ótima história sobre isso, ele não quis participar, tá vendo? Ele já fez essa história de desdobramento, de sair do, diz ele, né? De sair do corpo e ir na rua e ver o cara podando a árvore, acho que era, sei lá, e depois o cara tava mesmo. Mas enfim, eu já ouvi alguns relatos sobre desdobramento astral. Quando a gente dorme, diz que o nosso perispírito, que é a denominação dos kardecistas lá, não sei para psicólogo como é que eles denominam isso daí. Diz que sai do corpo, o seu perispírito, que seria uma cópia ali de você, né? Ligado por um cordão prateado. A função desse cordão prateado seria te ligar ao seu corpo físico para que você não se perdesse aí no universo. Então eu acredito sim que possa acontecer, tá? Esse negócio de desdobramento astral. Eu, há muitos anos atrás, aí eu fiz uns cursos de projeção astral, li muita coisa, tinha livros e tal, e eu fiz umas projeções de eu ir na casa de uma pessoa, não fisicamente, tá? Mentalmente, e eu descobri que tinha um objeto de cristal nessa casa, e era uma mesa de cristal mesmo, assim, né? Que o tampo da mesa era de cristal. E é uma coisa bem peculiar, assim, para ter numa casa. E eu vi alguma coisa brilhando e eu falei, isso é alguma coisa de cristal. E eu vi a posição dos livros, eu vi algumas coisas também. Então, será que foi projeção astral? Não sei. Ou pode ter sido, de acordo com o Padre Quevedo, fala que pode ser telepatia, né? De você... Como assim telepatia? De eu me conectar com a pessoa, não que eu tenha ido lá, né? De me conectar com a pessoa... E pelo inconsciente dela, eu saber onde estão os objetos no quarto daquela pessoa, por exemplo, tá? Então, conforme eu falei, eu não sou especialista, tá, gente? Aqui é tudo coisas que eu vi, que eu vivi, que eu li, que eu tô dando um achômetro aqui. Eu não sei falar os termos, tá? E nem é minha pretensão também, porque eu não sou especialista nisso. Se você sabe os termos direitinho, escreve aqui nos comentários pra gente, tá? Que eu sei que muita gente vai ler os comentários, o povo é curioso, é bom que você ajuda a gente a aprender direito, a esclarecer direitinho as histórias. Então é o seguinte, os dois viram junto, então com certeza não foi alucinação, o vô estava dormindo, eu acho que foi um caso de projeção astral, que o seu avô estava dormindo e realmente ele saiu e foi visto, tá? Por que ele estava sem rosto? Não sei. Alguém sabe aí? Deixa nos comentários. Por que será que ele estava sem rosto? Não consigo imaginar por quê. Qual seria o motivo de vocês verem ele sem o rosto? Talvez para não ver nenhuma expressão facial, talvez porque o desdobramento dele tenha sido inconsciente, então não tinha expressão facial, dele olhando para lugar nenhum, dele procurando nada. Realmente não sei explicar. Mas então acredito mesmo que tenha sido um desdobramento, tá? Uma projeção inconsciente, porque grande parte, a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar disso daí, e ele estava ali nos arredores da casa porque é um lugar próximo ali, entendeu? É o lugar que ele costuma estar. Dizem que quando a gente dorme e faz esse desdobramento, né? O Gasparetto falava muito disso daí também, tá? Se você gosta, pesquisa nos vídeos do Gasparetto. Ele falava muito disso daí da gente desdobrar inconscientemente, espontaneamente, não é que você fala eu quero sair do corpo, não, você vai, né, espontaneamente passeando por aí. Dizem que a gente visita várias esferas de energia, várias moradas espirituais, né, várias esferas. Não sei dizer também, tá? Mas conscientemente eu posso falar por mim. Eu já fiz e tive essa experiência aí que deu certo. E também eu fui da Rosa Cruz um tempo, da Amorque, né? E isso aqui não é segredo nenhum. Se você entrar no site da Amorque lá da Rosa Cruz, você vai ver que eles mandam para sua casa o livreto explicando como fazer esse desdobramento, essa projeção, que é como se fosse a primeira lição. Então é um livrinho lá que eu acho que é Liber 777, não tenho certeza. Faz muitos anos que eu era da Rosa Cruz, fiquei há quase 4 anos lá. E daí a primeira lição que você aprende é criar o Sanctum Celestial, que seria o quê? É você criar um lugar mental, pode ser uma praia, pode ser um quarto, pode ser a casa de alguém que você goste, enfim, uma paisagem que te traga segurança, aquela sensação de aconchego. E você fazer uma projeção de que você está saindo do seu corpo, eles explicam, né, passo a passo lá, de você sair do seu corpo e imaginar esse Sanctum Celestial para você ir lá dentro, e lá seria um ambiente
espiritualmente, um ambiente virtual protegido para você fazer suas orações e mentalizações. Então, muitos exercícios da Rosa Cruz você faria nesse âmbito aí. Você faz um relaxamento e você sobe lá e faz esse tipo de mentalização. É bem interessante, não é perigoso, tá? E é uma coisa pública, então não estou revelando segredos aqui. Se você tem interesse em receber o livrinho, você deixa lá no site da Amorque, eles mandam para sua casa gratuitamente o livrinho lá para você aprender a fazer, tá? Se vocês tiverem interesse, eu posso procurar o meu livrinho aqui, ver direitinho como é passo a passo. Se bem que assim, não é nada misterioso, tá, gente? Qualquer manual de projeção astral vai ensinar a fazer isso daí. Você relaxar e fazer os passos para conseguir sair do corpo, né, virtualmente. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Deixa nos comentários aqui se vocês querem ou não. E não é nada perigoso, tá? Mas talvez o seu avô tenha feito essa projeção espontânea e os meninos viram ele. E assim, sinceramente, eu acho que não precisa ter medo disso, porque eu, seu avô, né, na época, não sei se está vivo ainda, mas estava vivo, então não é nada demais. Agora, se é uma pessoa que já morreu, acho que dá um pouco mais de medo, né? Você vê ali a figura de alguém que já faleceu, realmente dá muito medo mesmo. E, inclusive, eu vi minha mãe uma vez, minha mãe faleceu, né, em 2007. E tinha passado, essa história, o pessoal, bom, se você duvida, eu vou fazer o quê? Mas eu vi mesmo e eu não sou louca e eu não sou de ficar inventando coisas. Nós tínhamos uma loja na rua 7 de Setembro, em Guarulhos, que é uma rua de bastante comércio, passa ônibus e tudo. Rua central mesmo. E eu lembro que tinha a nossa loja, né, daí tinha a esquina do outro quarteirão e tinha uma farmácia na esquina, tem até hoje a farmácia. E eu tinha ido na farmácia comprar alguma coisa, daí eu falei para a funcionária, falei, olha, eu vou ali na farmácia e já venho. Atravessei a rua e ficou passando um monte de carro de ônibus. Quando eu olhei na direção da farmácia para atravessar, porque o farol fechou, né, eu estava olhando para o farol fechou, eu olhei para frente, eu vi minha mãe. E eu vi ela com uma roupa que ela gostava muito, que era até uma jaqueta marrom, né, lembra direitinho a roupa que ela estava, né, e era frio, era em maio, estava bem frio aquela semana que ela faleceu. E eu vi minha mãe, a hora que eu olhei assim, falei, nossa, a hora que eu pisquei sumiu. E é uma história assim que eu juro por Deus para vocês que eu vi ela. Pode ser, eu estava emocionada porque ela tinha morrido fazia poucos dias e eu sempre fui espírita, então pode ser uma sugestão? Pode, mas eu tive a impressão nítida de ver ela do outro lado da rua ali, com o rosto, tá? E nessa ocasião, o rosto dela, ela estava olhando para frente para atravessar também. Ela não me viu, ela não estava olhando para mim. Eu percebi que ela estava com aquela expressão de quem ia atravessar a rua também, prestando atenção se tinha fechado o farol. Dizem que quem desencarna fica uns dias por aqui ainda, tal, não sei também. Mas eu lembro que na época eu fiquei bem impressionada, tá? Tive medo. Tive medo, sim. Ao mesmo tempo que eu fiquei emocionada, então por isso que eu não duvido dessas coisas, tá, gente? Nessa série aí, conforme vocês forem me mandando as histórias, se eu tiver alguma coisa semelhante para relatar, alguma experiência que eu passei, né, que seja parecida com a de vocês, pode ter certeza que eu vou falar aqui, tá bom? E se o pessoal quiser achar que é mentira, quiser me julgar, que se dane também, né? Então, se a gente for pensar em ficar só agradando os outros, né, a gente não faz nada na vida. E é isso. Então me digam aqui nos comentários o que vocês acham da história do nosso amigo, tá? E me mande a sua história também. Eu tô esperando vocês me mandarem a história para eu produzir os vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nova proposta. Se não é da sua religião, se você não gostou, não precisa xingar. Se você xingar, eu vou te bloquear mesmo, tá bom? E se você gostou, que bom, fico feliz. Compartilhe a sua história conosco também. É isso aí, se você gostou, já sabe o que fazer, né? Um beijo. Tchau, tchau.